Agora a gente vai falar sobre hiperplasia gengival medicamentosa, que, como a gente já falou, é um tipo de hiperplasia fibrosa inflamatória. O que a gente já viu? A hiperplasia fibrosa clássica, relacionada com bordos de prótese mal adaptado. A gente já viu também o pólipo fibroepitelial, que é aquela lesão grande, pediculada, e a hiperplasia papilar inflamatória. Agora a gente vai ver o quarto tipo, que é a hiperplasia gengival medicamentosa. Ela está relacionada com alguns tipos de medicamento, algumas classes de medicamento. A tabela que a gente vai ver do livro do professor Neville é bastante extensa. Você não precisa decorar todas elas, claro. Você decora algumas classes de medicamentos, porque esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta muito frequente em concursos, em provas de residência, as classes de medicamentos ou alguns tipos de medicamentos que causam esse tipo de hiperplasia. Sempre quando a gente pensa em hiperplasia gengival medicamentosa, claro, como o próprio nome diz, medicamentoso, tem relação com algum medicamento. Gengiva está relacionado principalmente com pacientes dentados, mas pode acontecer em pacientes desdentados também, em rebordos alveolares. Mas essa situação em que o paciente tem dentes, é importante a presença de algum outro fator causal junto com esse medicamento. Então, o paciente não higieniza direito, existe a presença do biofilme. O biofilme vai potencializar o processo inflamatório nesses casos de hiperplasia gengival medicamentosa. Quais são as medicações mais conhecidas e mais perguntadas quando a gente pensa em provas de uma forma geral? É a fenitoína. A fenitoína, ele é uma medicação anticonvulsivante, então pacientes que têm convulsões, epilepsia, são pacientes que podem usar a fenitoína. Outra medicação bastante relacionada, os bloqueadores de canais de cálcio, principalmente nifedipina. E, por último, a ciclosporina, que é um imunossupressor. Então, fenitoína, nifedipina, ciclosporina. 3 classes de medicamentos, né, quando a gente pensa em imunossupressor, bloqueador de canal de cálcio e anticonvulsivante. Mas, quando a gente pega a tabela do livro do professor Neville, a gente vê que o número de medicações é mais extenso, né? A gente tem uma quantidade de medicamentos maior. Então aqui a gente tem os anticonvulsivantes. Dentro dos anticonvulsivantes a gente tem a fenitoína, mas tem carbamazepina, etoxicimida, etotoína, felbamato, mefenitoína, entre outros. Os bloqueadores de canal de cálcio, né? Anlodipina, felodipina, nifedipina, verapamil, ciclosporina, que é um imunossupressor, eritromicina, que é um antibacteriano, é um antibiótico, e até alguns anticoncepcionais orais. Então essas hiperplasias podem ser relacionadas com todas essas medicações que a gente enumerou aqui para vocês. Então aqui a gente encerrou, né, o tema hiperplasia fibrosa inflamatória. A gente viu 4 tipos de hiperplasias: a hiperplasia clássica, a hiperplasia fibrosa inflamatória clássica, o pólipo fibroepitelial, a hiperplasia papilar inflamatória e, por último, a hiperplasia gengival medicamentosa. Agora a gente vai falar sobre granuloma piogênico. Interessante que do granuloma piogênico, a gente, só reforçando, né, por que a gente coloca em vermelho? Porque uma das características quando a gente pensa em granuloma piogênico é essa lesão avermelhada, essa lesão que se apresenta clinicamente com essa coloração. Esse avermelhamento, ele promove, né, essa característica. Por que acontece essa lesão bem avermelhada? Principalmente pela microscopia, lá na intimidade do tecido, está acontecendo grande formação de vasos, que a gente chama de angiogênese. E aí dá essa característica avermelhada clínica dessas lesões. Interessante que nessa lesão, tanto o nome granuloma quanto o piogênico são nomes incorretos, mas como ficou um nome consagrado em relação a essa patologia, é um nome que a gente não mudou. Não é nenhum granuloma, porque não forma aqueles arranjos
de tecido inflamatório crônico, como por exemplo da tuberculose, né, em que há formação de tecido epitelioide. Isso não acontece no granuloma piogênico, e sim é um tecido de granulação, que é um tecido inflamatório cicatricial, e nem é provocado, porque antigamente acreditava-se que essas lesões eram provocadas por micro-organismos piogênicos, né, que têm tendência à formação de pus. Não é também. Então ele é bastante comum, ele é um processo proliferativo não neoplásico e clinicamente, como ele se manifesta? Como um nódulo. Então geralmente é um nódulo superficial, um nódulo de superfície ulcerada. Então relembrando aquele caso que a gente viu inicialmente, né, dessa condição ulcerada, vermelho, né? Então geralmente tem essa coloração vermelha, pode ser roxo ou róseo, a coloração característica seria esse vermelho, com aparência altamente vascular, que dá essa coloração mais avermelhada e obviamente que clinicamente produz um sangramento mais fácil. Não é causada por micro-organismo piogênico, como a gente já falou, e também não é um granuloma verdadeiro. É uma lesão que não acontece exclusivamente em gengiva. E por que eu estou falando isso? Porque as lesões que a gente vai ver posteriormente, tanto a lesão periférica de células gigantes, ou também chamada de granuloma periférico de células gigantes, e o fibroma cemento ossificante periférico, ambas essas lesões são exclusivas de gengiva. O granuloma piogênico não, ele pode acontecer em lábios, língua e mucosa jugal. É muito comum também acontecer o granuloma piogênico nas pacientes gestantes. E antigamente a gente colocava esse nome de granuloma gravídico. Então essas lesões, hoje em dia a gente coloca tudo no mesmo pacote, chama granuloma piogênico, mesmo os casos de mulheres gestantes, né? Ou também chamado de tumor gravídico ou granuloma piogênico em gestantes. Nas gestantes, em especial, é importante o tratamento desses casos. Se não estiver incomodando essas pacientes, se não houver um incômodo que a paciente fala, eu quero tirar essa lesão porque está me incomodando muito, é uma lesão que não incomoda tanto, pode ser feito apenas o acompanhamento desses casos. Por que faz o acompanhamento? Fazendo o acompanhamento, você não vai remover essa lesão. E geralmente, quando se faz somente o acompanhamento, essas lesões regridem depois do parto, espontaneamente. Então, para que você vai submeter a paciente numa fase complicada de fazer o procedimento cirúrgico? E se essa lesão pode regredir espontaneamente. Então, nessas situações, pacientes que estão gestantes, não necessariamente você vai fazer a remoção cirúrgica se não estiver incomodando o paciente, inclusive você vai falar para a paciente que vai fazer apenas um acompanhamento. Na histopatologia, o que acontece? Acontece essa grande proliferação de tecido vascular, agregados em formatos lobulares, e o tratamento é uma cirurgia. Se tiver na região gengival, é uma cirurgia um pouquinho mais agressiva, em que deve envolver a região periosteal, para que não haja chance de recidivar essa lesão. Então essas lesões de granuloma piogênico, se estiverem localizadas na região gengival, aí é uma cirurgia um pouquinho mais agressiva, para que não haja chance de ser recidivo. Lesões em lábio, lesões em língua, lesões em mucosa jugal, precisa ser margem de segurança? Não, são lesões tranquilas. Fazendo uma excisão cirúrgica simples, vai se remover e vai se resolver geralmente esse problema. Então aqui eu vou mostrar exemplos clínicos de granuloma piogênico. Aqui primeiro um granuloma piogênico localizado em gengiva. Você deve observar aqui que está localizado geralmente entre dentes, nessa situação entre o dente 11 e o dente 12.
Como está localizado nessa região interdental, geralmente é uma lesão que se estende, né, da vestibular para a lingual de forma assim muito fácil. Então é uma lesão que a maior parte dessa lesão se encontra por vestibular, mas quando a gente vê uma visão por lingual, a gente vê também que a gente observa um resquício de lesão por palatino ou por lingual. Então, na cirurgia é importante que se remova toda a lesão e envolva, inclusive, um pouco da região periosteal para que não haja a chance de recidivar essa lesão. Aqui já uma lesão mais extensa, você deve observar que ambas essas lesões, tanto a primeira, que estava entre a região do dente 11 e 12, quanto essa segunda, são lesões com a característica bastante avermelhada, bastante sangrante ao toque. E isso é uma característica clínica muito importante quando a gente pensa em granuloma piogênico. Aqui um quadro, né, na região de lábio inferior. E qual que era a característica, a semelhança quando a gente pensava com relação às lesões de gengiva? Lesão extremamente sangrante ao toque, só que aqui a localização já ao invés de ser gengiva é na região de lábio inferior. Mas na anamnese, quando você estiver conversando com o paciente estiver falando a respeito desse caso, questiona, essa lesão sangra? Ele vai falar, nossa doutor, sangra demais, essa lesão sangra, tocou, ela não para de sangrar, eu tenho que ficar minutos ou horas com alguma compressa para que essa lesão pare, e essa é a característica dessas lesões de granuloma piogênico. Aqui, uma outra lesão, a outra lesão a gente via em lesão em lábio inferior, aqui a gente está vendo essa lesão em lábio superior, também bate bastante a história, né, de ser uma lesão sangrante ao toque, uma lesão que uma das queixas mais importantes é essa questão de sangramento. Essa outra lesão a gente observa já na região de dorso lingual, uma lesão que o paciente também tinha, né, essa angiomatose, umas lesões de hemangioma. Então desenvolveu um granuloma piogênico muito próximo a essa lesão angiomatosa. Teve que se fazer também procedimento cirúrgico porque incomodava bastante o paciente relatava bastante essa questão de sangramento. Esse outro paciente também com uma lesão em mucosa jugal, onde a gente observa também essa característica de ser um nódulo ulcerado, um nódulo bastante sangrante ao toque, e essas são as características mais importantes quando a gente fala de granuloma piogênico. Então, fazendo uma revisão em relação ao granuloma piogênico, é uma lesão que se apresenta clinicamente como um nódulo, geralmente um nódulo ulcerado, porque o epitélio que se forma nessa recobrindo a lesão de granuloma piogênico, geralmente é um epitélio bastante fino, e esse epitélio é facilmente traumatizado, formando essas úlceras nesse nódulo. Outra característica muito importante é essa tendência a sangramento. É uma lesão que sangra muito facilmente, devido à presença, né, de tecido de granulação e devido a essa formação de neoformação de vasos, que a gente chama de angiogênese. Outro detalhe importante é que o granuloma piogênico não é exclusivo de gengiva, porque as lesões que a gente vai ver agora, as lesões seguintes, são lesões que acontecem exclusivamente em gengiva ou rebordo alveolar. E o granuloma piogênico não. Aqui são exemplos que eu acabei mostrando para você, que são lesões que aconteceram na região de mucosa jugal, região de lábio, região de dorso de língua, de lesões de granuloma piogênico. E as outras lesões que a gente vai ver a partir de agora são lesões que acontecem exclusivamente em gengiva ou rebordo alveolar. Tratamento na região de gengiva é um tratamento um pouco mais agressivo, pegando região de periósteo, para que não aconteça a chance de recidiva dessas lesões de granuloma piogênico. Assim como vai acontecer também na lesão periférica de células gigantes, assim como também vai acontecer no fibroma cemento ossificante periférico. Então aqui agora a gente vai falar de lesão periférica de células gigantes. Lesão periférica de células gigantes, detalhes importantes. De novo, vamos ver a nomenclatura.
Quando a gente fala de lesões periféricas que acometem a região de complexo maxilomandibular, periférico em relação ao osso, ele vai acontecer na periferia do osso, então vai acontecer fora do osso. Por que é importante essa nomenclatura? Porque existe também a lesão que acontece dentro do osso, que é a lesão central de células gigantes. Então essa é uma lesão intraóssea. A primeira situação é a nomenclatura. Então quando você estiver diante de uma lesão chamada ameloblastoma periférico, é uma lesão fora do osso, é uma lesão em gengiva. Fibroma cemento ossificante central, lesão que é dentro do osso. Então é ao contrário. E como o próprio nome da patologia fala, células gigantes. Na microscopia a gente observa células gigantes, e as células gigantes são geralmente oriundas, são células originadas, né, dos macrófagos, que os macrófagos juntando vão dar origem a essas células gigantes multinucleadas. Quando a gente pensa em gengiva, quando a gente pensa na região periosteal, geralmente são os osteoclastos, né, que vão se juntar e vão formar essas células gigantes multinucleadas. Quais outros nomes? Epule de células gigantes, crescimento de gengiva, como a gente falou na hora que a gente está falando de hiperplasia fibrosa inflamatória, ou granuloma periférico de células gigantes. Claro que o epúlide ele já não precisa falar que é epúlide periférico, porque epúlide é um crescimento gengival, então não há necessidade de falar periférico, mas quando a gente fala em granuloma também tem que colocar a palavra periférico. Quais são as células que são essas células gigantes? Provavelmente são essas células osteoclásticas que são da mesma linhagem das células macrofágicas. Diferentemente das células do granuloma piogênico, as lesões periféricas de células gigantes são exclusivas de gengiva ou rebordo alveolar desdentado. Então esse é um detalhe muito importante, porque quando você estiver diante de uma lesão sangrante atópica na região de lábio, não é granuloma periférico de células gigantes, é granuloma piogênico. Na região de mucosa jugal, também não é granuloma periférico de células gigantes, somente quando acontecer em gengiva ou rebordo alveolar. Pode se apresentar clinicamente como um nódulo vermelho, então olha que detalhe importante. Ele pode se confundir clinicamente quando acontece em gengiva com granuloma piogênico, tranquilamente. E aí dentro da hipótese diagnóstica você vai colocar granuloma piogênico versus lesão periférica de células gigantes versus granuloma ou fibroma cemento ossificante periférico. Pode entrar essas três lesões na hipótese diagnóstica, porque são lesões clinicamente muito semelhantes quando acomete gengiva ou rebordo alveolar. Quando está mais para o vermelho, a gente vai colocar a primeira hipótese, granuloma piogênico. Quando é uma lesão mais rosa pálido, a gente já vai mais para uma lesão de fibroma cemento ossificante periférico que a gente vai ver logo a seguir. Então, esses detalhes são bastante importantes. Também pode ser excesso pediculado e tem uma característica pela presença das células gigantes, que são células osteoclásticas, ter uma tendência a promover reabsorções no tecido ósseo, reabsorções essas em forma de taça. Então essa é uma característica das lesões periféricas de células gigantes. Histopatologicamente, o que a gente observa? Eu até coloquei em vermelho aqui para dar destaque. É uma proliferação de células gigantes multinucleadas, provavelmente osteoclásticos, dentro de uma formação de células mesenquimais ovoides fusiformes. Então, é uma possibilidade na histopatologia você observa esse tipo de arranjo histopatológico. Claro que o destaque principal é para a presença de células gigantes multinucleadas. Se a gente faz a remoção de uma lesão periférica de células gigantes e manda esse espécime para o laboratório, não fala nada para o patologista não sabe se é uma lesão periférica, se é uma lesão central de células gigantes ou mesmo se é um tumor marrom do hiperparatireoidismo. Quem que define isso? Somente o clínico. Por isso que a gente fala que a clínica é mandatória. Você tem que descrever para o paciente, para o patologista, a localização, é uma lesão fora do osso, é uma lesão dentro do osso.
porque senão o patologista ele não vai adivinhar, né? Ele vai colocar lesão de células gigantes somente, aí você que vai definir. Tratamento é uma cirurgia um pouco mais extensa, que vai também, assim como no granuloma piogênico, pegar a região periosteal também, para que não aconteça a chance de recidivar esse processo. Aqui um exemplo de lesão periférica de células gigantes, é uma lesão que era sangrante ao toque, ela tinha um avermelhamento um pouco menos intenso quando a gente pensa em granuloma piogênico, e aí um dos diagnósticos diferenciais, claro, que é de lesão periférica de células gigantes. Uma reabsorção leve da região do osso, né? Essa reabsorção que a gente fala que é devido às células osteoclásticas, reabsorção em forma de taça. E aqui logo após a remoção da lesão, né? Mostrando a imagem macroscópica da lesão. Mais um caso, né, de lesão periférica, um detalhe bastante importante, quando a gente compara a lesão periférica e granuloma piogênico, a lesão periférica tem uma tendência, dependendo do tamanho da lesão, a migrar ou movimentar dentes. Então, quando há essa movimentação de dentes, é mais direcionado o diagnóstico, a primeira hipótese, para lesão periférica de células gigantes ou fibroma cemento-ossificante periférico. O granuloma piogênico não tem muito essas características de fazer essa movimentação dentária. Aqui só para vocês virem, né, que houve uma movimentação bastante significativa do dente 14. O dente 14 ficou bastante lingualizado por conta dessa lesão. A gente também nota a presença de biofilme significativo. Então, os casos de granuloma piogênico, os casos de fibroma cemento-ossificante periférico ou lesão periférica de células gigantes, tem essa correlação com presença de biofilme também. E aqui, né, logo após a remoção, ficou um defeito significativo. A gente fez a sutura e depois colocou cimento cirúrgico aqui na região para ajudar, auxiliar na cicatrização. Só mostrando, né, essas células gigantes multinucleadas presentes, né, nesse estroma fibroso e que é característica histopatológica dessas lesões. Lembrando, localização exclusivamente gengiva. Quando a gente fala em periférico, não é dentro do osso, é fora, geralmente é localizado em gengiva. E é uma lesão que tende, né, a movimentar mais dente e não ser tão eritematosa, tão avermelhada como as lesões de granuloma piogênico.